Olá pessoal, meu nome é Renato Nogueira Alves, criador da RNA 3D. Sejam muito bem-vindos à parte 2 do making off da sala leitura, né, desse exercício. Se vocês ainda não viram a primeira parte, podem ficar à vontade em clicar nesse link aqui para vocês observarem a primeira aula que foi falado sobre iluminação, né, a iluminação pontual que nós fizemos. Basicamente colocamos três tipos de luz nesse exercício, né? As luzes IES, uma luz spotlight e uma retangular aqui no final. Isso você vai poder observar na parte 1 do nosso making off. Nessa segunda parte eu quero falar rapidamente com vocês sobre como a gente pode ainda melhorar um pouco a nossa iluminação interna, né? No caso desse exercício. Você também pode usar esse truque aqui para a sua iluminação externa, ok? A ideia aqui vou passar um render aqui rapidinho para a gente ver como ficou na última aula, né? A última aula eu peguei aqui no Options, entrei no Global Suites e apertei aqui o Override Materials. Para que eu fiz isso? Por que foi feito isso? Para andar mais rápido aqui e agilizar no processo do estudo da sua iluminação. Eu vou renderizar aqui para vocês observarem que a nossa cena vai ficar toda cinza, mas a gente consegue ter uma ideia de como está ficando a nossa iluminação, correto? Então vamos lá. Olha só, nosso render vai começar e vocês vão observar aqui como ficou a nossa cena, né? Ó, a nossa luz spotlight aqui funcionando, as nossas IES aqui funcionando também e um pouco da nossa iluminação retangular aqui dando uma lavada na cena, tá? Na parte de trás, ok? Então tá, o que nós vamos fazer hoje? Vamos pegar e trabalhar um pouco com a iluminação, com a câmera, né? Com a câmera física da própria configuração do V-Ray. E onde fica essa câmera física? A câmera física, gente, fica aqui, ó, no Options. Vai abrir essa janelinha novamente. A gente entra aqui em câmera. E aqui eu tenho alguns parâmetros que podem melhorar ainda mais a nossa exposição da luz no ambiente, tá? Nós vamos trabalhar com três objetos aqui. Vamos trabalhar com F-Number, com Film Speed ou ISO e também com Shutter Speed. Vou mostrar rapidamente os três, mas já te falo logo que eu particularmente só uso esses dois carinhas aqui, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui pelo ISO, tá? O ISO, para quem não sabe, na nossa câmera física ou na câmera digital que vocês têm em casa, o ISO ele vai trabalhar na particularidade da sensibilidade da luz, né? Valores que você coloca mais alto, você está captando mais intensidade de luz. Então a tua cena tende a ficar mais clara, mas tome cuidado, ela pode também sofrer alguns estouros, né? Eu tenho um exemplo para mostrar bem como que o ISO se comporta ali, ó, de acordo com a intensidade. Ó. Nós podemos ver que um ISO, no caso de 100, que é até o nosso default aqui do SketchUp, a sua cena ainda fica um pouco escura. O ISO de 300, nesse caso aqui, já ficou bem interessante, né? A gente consegue ver muito bem as formas. E o ISO de 600 já fica um pouco estourado, né? A gente tem um estouro aqui, a gente não consegue ver muito bem a forma desse objeto aqui, mesmo sabendo que é uma esfera. Bom, aqui é a mesma coisa. Então vamos fazer o primeiro teste com o ISO, correto? Lembrando que na câmera física, né, na câmera verdadeira que nós temos em casa, há também a possibilidade de ocorrer o que a gente chama de noise, quando você aumenta muito essa sensibilidade da luz no ISO. As nossas câmeras a gente praticamente deixa sempre no automático, né? Mas se você é um fotógrafo, você vai saber muito bem o que eu estou falando. Aqui ó, um exemplo de 800, como está ficando o ISO. Aí se você vai aumentando, você vai começando a ver esses pontilhados que a gente chama de noise, né? Esse ruído aqui de acordo com a sensibilidade
da luz, beleza? Então eu vou aumentar um pouco aqui, eu vou botar 150, não, vou botar 200 e vou fazer vou fazer aqui uma comparação. Então eu vou abrir o frame buffer nesse Fzinho aqui, ó, que foi a nossa última cena renderizada. Entro aqui no History, esse H que vocês estão vendo aqui no mouse, ó. Apareceu o History, você consegue fazer o quê? Você consegue salvar esse último render aqui, ó. Ou então buscar um render antigo para você fazer algumas comparações. Então eu vou dar um save, esse render veio para cá, ó. Tá? Eu posso ver outros aqui, ó, digamos, esse aqui que eu fiz um teste, ó, eu posso dar um load aqui e eu vejo esse último trabalho que eu fiz e alguma comparação, ó, tá vendo? De iluminação e assim por diante. E vou deixar aqui no nosso trabalho de hoje, ok? Mudei lá para 200, vou apertar o render novamente e vamos ver o que acontece. Tá começando o nosso render. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar agora o comparativo entre a configuração do ISO, né, que estava no valor de 100 e agora nós duplicamos para 200. Vamos ver o que acontece. Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar novamente no meu H aqui, no meu History, ok? Salvo essa cena. E eu posso fazer um comparativo. Eu vou botar essa última cena como a letrinha B e a cena anterior com a letra A. E aqui, ó, nessa linha eu posso, ó, comparar de uma forma mais rápida. Ó. Cena A, a primeira que nós tiramos, e a cena B. Já deu para perceber que ficou bem mais interessante, né? Então, legal. Bacana. Vamos fazer o teste agora com os outros parâmetros, correto? Vamos lá. Vou tirar aqui, ó, vai ficar só na cena B. Eu deixo carregado com a última cena. Vou fechar tudo. Vamos agora para o próximo parâmetro. Eu vou para o parâmetro da câmera física aqui no F-Number, tá? O F-Number, ele é bem parecido. Ele vai trabalhar com a exposição da luz também. Quanto maior for esse valor, acaba que ele vai perder a exposição. E se você diminuir esse valor, ele vai ficar estourada a tua cena. Tenho também aqui um comparativo, vamos dar uma olhada? Olha só, o F-Number número 5 aqui utilizado, você conseguiu trabalhar aqui com um pouco mais de iluminação. E se você aumenta esse valor, a tua cena vai ficando mais escura, né? O V-Ray ele traz de default aqui o número 8. Vamos colocar aqui 6 para a gente reparar, tá bom? Vocês vão ver que acaba que você juntando a configuração do F-Number junto com o ISO, pode ser que fique mais clara ainda a tua cena. Vamos dar uma olhada. Olha só. Tá terminando aqui. Vamos ver agora o comparativo da ISO junto com o F-Number ligado também melhorado, né? Vamos salvar aqui no nosso Render History. E vamos fazer o comparativo dessa cena B com a anterior A. Olha, já ganhamos um pouco mais de claridade também na nossa cena, né? Aí vai ficar a gosto do freguês, porque se você quer fazer uma cena um pouco mais aconchegante, no caso do nosso exercício aqui, ó, você escolhe. Se você quer uma cena mais clara, se você quer uma cena mais penumbra, né, uma coisa mais escurecida, enfim, aí vai do gosto de cada um, correto? Legal. E para terminar, eu vou falar sobre o Shutter Speed, que também é praticamente a mesma coisa. Na verdade, o Shutter Speed ele é muito utilizado em vídeo, em movimento, né? Quando você faz o quê? Na verdade, o Shutter Speed
você vai tirar aquela foto e se você deixa o seu obturador com uma velocidade maior, o seu obturador ele vai abrir e fechar muito rápido. Então, quer dizer que ele não capta tanta luz e acaba a tua cena ficando escura. Mas se você deixa também muito tempo ele aberto, ele vai captar muita luz, mas o seu elemento, o seu objeto, ele pode ficar borrado. Isso acontece muito na câmera física, né? Na câmera verdadeira. No caso aqui do V-Ray, a gente não vai ter tanto esse efeito aqui, a não ser que a gente estivesse trabalhando com animação, tá? Então aqui é só um exemplo para vocês entenderem, ó, esse 1/80 aqui, né, são microsegundos que o seu obturador ele abre e fecha, né, ou ele fica mais tempo aberto aqui, ó, né, no caso do 250 também ele fica mais exposto e quando você deixa ele poucos milissegundos, ele, na verdade, ele capta o catavento aqui parado, né? E aqui desse lado ele vai ficando mais borrado, correto? Como eu falei no nosso exercício aqui, o shutter speed ele só vai trabalhar com a exposição da luz, correto? Então vou colocar aqui, ó, 100, né? E vocês vão reparar que a cena vai dar uma estourada ainda maior na nossa iluminação, tá bom? Vamos ver o que acontece. Olha só, já deu para perceber que está ficando bem mais claro, né? Ó, a nossa cadeira aqui já está bem iluminada e nosso chão também está ficando bem mais estourado essa região aqui. Beleza? Vamos ver o comparativo? Vamos entrar novamente no nosso Hzão ali do History. Vamos salvar essa cena. E vamos ver a comparação entre essa e a última, onde nós tínhamos mudado apenas o F-Number e a ISO. Olha só. Vou fazer mais um comparativo. Vamos ver aqui com a nossa primeira renderização aqui, ó. Olha a diferença do primeiro render para o nosso último render, com todas as configurações feitas aqui, né? No shutter speed, diminuímos o F-Number, o film speed também, a ISO. Aí eu vou falar para vocês, isso aqui na verdade é uma sensibilidade que vocês vão pegando aos poucos, né? Eu particularmente não fico mais utilizando o shutter speed, eu uso apenas o ISO e o F-Number como eu falei no início do vídeo, tá? Aí você faz a configuração do jeito que você achar mais interessante. Eu vou voltar tudo para o default para a gente fazer uma comparação na própria tela, tá bom? Pegando aqui a região render, né? A gente seleciona uma certa região. Vou fazer aqui no meio. Para a gente ver o comparativo com as três configurações ao mesmo tempo. Tá? Vou dar um render aqui. Vamos ver novamente. Bom, esse foi o nosso primeiro render, né? O da parte 1 do nosso making off. Agora eu vou fazer uma leve alteração aqui, colocando em 180 no ISO, diminuindo um pouquinho aqui o F-Number para 7 e não vou mexer no shutter speed, ok? Vamos fazer aqui um comparativo desse lado, render novamente, vamos ver o que acontece. Olha só como é que ficou. E agora para finalizar, nessa parte da câmera, eu vou fazer do lado esquerdo aqui, a gente alterando o shutter speed para um valor menor, um valor de 200. Sabendo que o valor menor, você vai ter uma cena ainda mais estourada nessa região, né? Uma claridade maior. Então vamos lá. Bom, tá aí, né? Dá para ver a diferença aqui entre como você pode trabalhar com shutter speed junto com F-Number,
ou apenas o ISO e o F-Number, fica a critério de vocês aí. Eu particularmente, como eu disse, eu só gosto de mexer no ISO e às vezes no F-Number, tá? O Shutter Speed, acaba que você fazendo essa configuração aqui vai dar a mesma coisa do Shutter Speed, ok? Então fica a critério de vocês aí, mas é a dica da câmera física que eu dou para a gente complementar a iluminação. Mais para frente eu vou falar ainda sobre alguns outros truques aqui, alguns outros parâmetros da câmera, né? Os tipos de câmera que você pode utilizar, como que a gente usa essa distorção, enfim, para que serve o lens shift e assim por diante. Outra coisa que eu gostaria de frisar também para vocês é uma configuração para a gente ganhar um pouco mais de contorno nas faces ou nas arestas aqui, ó, tá? A gente tem uma marcação melhor nessas arestas, tá? E como é que você faz isso? Acredito que todo mundo já saiba, mas não vale a pena a gente também comentar um pouco, né? Então vamos lá, eu vou entrar onde? Eu vou entrar aqui, ó, no Environment, Environment não, no Indirect Illumination, no GI, e vocês vão ver o famoso Ambient Occlusion. É o Ambient Occlusion que vai trazer uma marcação melhor nas suas arestas, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Bom, olha só esse exemplo. Ó, esse aqui é uma modelagem também que a gente trabalha em sala de aula. Mais para frente eu também posso fazer um make-off dessa cena. Mas é para mostrar que o Ambient Occlusion ele vai trazer essa marcação aqui, ó, nas suas arestas, essa sujeirinha que vocês estão observando aí, ó. Tá vendo? É isso que vai trazer uma certa qualidade também para a tua cena, tá? Ó, toda essa marcação, ok? Nas arestas, nos objetos, isso aqui faz o teu render ficar um pouco mais definido, né? Mais interessante. Então vamos fazer isso aqui. Nós vamos entrar lá. Eu vou tirar um render novamente só para ficar tudo homogêneo, a gente não confundir com o Ambient Occlusion, tá bom? Bom, olha só, aqui então eu deixei a iluminação dessa forma. E aqui vocês podem perceber que a gente não tem essa marcação tão forte, né? Aqui principalmente na nossa área da esquerda aqui. Então, como é que nós vamos fazer essa marcação? Options, vamos entrar aqui na aba Indirect Illumination, GI, e nós temos aqui do lado direito Ambient Occlusion. Você liga esse Ambient Occlusion, você determina a quantidade daquela sujeira que você quer, ou daquele preto, né? A subdivisão está sempre relacionada à qualidade do seu render, né? Seus materiais, da sua luz, e nesse caso aqui do Ambient Occlusion, essa sujeira ela ficar mais, essa marcação ela ficar mais com noise ou não, né? Ela ficar mais limpa. E também o raio que vai ser afetado, correto? Eu vou botar aqui só 1,5, vai ser até bastante, mas é para justamente a gente fazer um comparativo. Vou botar 2 aqui, ficar bem forte. Vou aumentar só um pouquinho a subdivisão, até para não demorar o nosso tempo de render aqui, porque sempre quando você aumenta a subdivisão, proporcionalmente, o seu tempo de render também vai aumentar. E o raio eu vou deixar com 10, tá bom? Vamos renderizar aqui e ver o que acontece. Lembrando, deixa eu salvar novamente aqui o nosso histórico para a gente ter um comparativo, né? Vamos renderizar. Olha só. Olha como a gente já consegue ver as arestas aqui, ó, do chão, né, em relação à parede, as marcações, ó, no piso, né? Olha a marcação lá na sanca. É claro que está bem exagerado aqui, tá, gente? Mas é só para vocês realmente observarem, ó, né? Olha como o desenho já começa a pegar um formato mais bonito, né? Isso é bacana também para você apresentar até para o seu cliente, né? Uma forma mais
só geométrica mesmo. Vamos fazer o comparativo aqui da cena anterior. Deixa eu salvar essa aqui. Agora vamos ver a diferença entre a anterior e essa aqui. Opa. Ó, antes, sem o Ambient Occlusion, com o Ambient Occlusion. Ó. Olha essa área da esquerda aqui, como ficou bem mais interessante com o Ambient Occlusion ligado. Legal? O Ambient Occlusion, mais para frente também, eu uso mais ele na pós-produção, tá? Eu salvo uma cena, ele somente com Ambient Occlusion e a outra cena com render, porque lá no Photoshop a gente consegue até regular melhor essa quantidade de preto na nossa cena. E claro, você, na hora de fazer o Ambient Occlusion, tira ele com o seu Override Materials no branco, vai ficar mais interessante, né? Vai ficar mais bonito a tua volumetria. Então você entra aqui na cor Override Color do Override Material, coloca um branco, né? Regula ali a quantidade de preto que você quer. Eu vou botar aqui 1,5, reduzir um pouquinho. E depois você renderiza. Vamos ver? Olha lá como é que está saindo. É claro que está havendo um tingimento aqui por razão da sua iluminação, né? Você está utilizando uma luz, eu pelo menos estou utilizando uma luz amarelada, então o teu ambiente também está com esse aspecto, ok? Mas aqui eu já ganhei um pouco aquela sujeirinha do Ambient Occlusion. Se você não quer que essa sujeira fique tão granulada dessa forma como está a minha, você vai aumentar a subdivisão. Mas vale lembrar que o seu tempo de render vai aumentar um pouco mais, correto? Então tá aí, gente. Essa foi a segunda parte do making off, ainda relacionado à iluminação. Hoje foi falado sobre a câmera física aqui dentro do Options do V-Ray, a configuração do V-Ray. Falamos sobre o F-Number, sobre o ISO, sobre o Shutter Speed. E agora a dica final foi voltada para o Ambient Occlusion aqui, para a gente ganhar a marcação na nossa cena, né? Uma marcação nas nossas arestas. Eu dei até mais um exemplo aqui com outro exercício, né? Onde a gente consegue ver essa marcação aqui nas paredes, nas prateleiras, nos objetos, ok? Bom, não deixe de visitar, falo novamente aqui, não deixe de visitar a minha página, né? arc.x.com/rna3d. Você pode ver os meus trabalhos aqui. Você também não deixe de visitar a nossa página oficial do Facebook, curso 24 horas de V-Ray. Esse exercício, falei também no primeiro vídeo, ele está disponível no 3D Warehouse. Você pode digitar aqui, ó, colocar a coleção RNA 3D ou então sala leitura. Vai estar aqui o nosso arquivo de trabalho também, ok? Então essa foi a segunda parte do making off da sala leitura. Agradeço a todos, espero que vocês estejam com a gente aí no próximo vídeo. Fiquem à vontade em comentar na nossa página, aqui embaixo, né? Inscrevam-se no canal para receber as novidades. E na próxima aula, com certeza, falaremos sobre materiais, né? A não ser que o pedido de vocês venha para outra dúvida ou coisa parecida, tá ok? Muito obrigado, um abraço a todos e fiquem com Deus.